Meus amados irmãos e irmãs, amigos e amigas que nos acompanham, tanto aqui na live, no Facebook, mas também no nosso YouTube, Católicos em Dublin, nesta segunda-feira da segunda semana da Quaresma, o Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38. Lucas 6, 36 a 38. Jesus disse aos seus discípulos: sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, para não serdes julgados. Não condeneis, para não serdes condenados. Perdoai, e vos será perdoado. Dai, e vos será dado. Será derramada no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medirdes, sereis medidos também. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha gente, nesta segunda-feira da segunda semana da Quaresma, a liturgia nos coloca um tema que é parte preponderante, parte fundamental da nossa caminhada quaresmal, da nossa caminhada nestes 40 dias pelo deserto da Quaresma. Nesses 40 dias em que, como o profeta Joel dizia na primeira leitura da quarta-feira de cinzas, nós devemos, na nossa caminhada, rasgar o coração e não as vestes. Então, este tempo de penitência e a oração do dia hoje fala justamente desta penitência quaresmal, mas esta penitência precisa ser mais do que tudo uma penitência interior, uma penitência do coração. Precisa ser uma penitência em que rasgamos o coração. O que é rasgar o coração? É abrir-se para a mudança de vida. A mortificação quaresmal que nós fazemos, a mortificação corporal, ela precisa ser uma mortificação que nos leve a mudar de comportamento, a mudar de pensamento e mudar de comportamento. É a metanoia, aquela palavra grega que significa mudança de mentalidade e mudança de atitudes. Então, a minha caminhada quaresmal precisa me conduzir para um modo de vida diferente daquele que eu iniciei a Quaresma, para que assim eu possa ressuscitar com Cristo na Páscoa uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. E um dos aspectos, uma das dimensões que nós precisamos sempre mudar em nós é como nós lidamos com as faltas, com os pecados, com os erros, ou simplesmente com as diferenças que temos com os irmãos. Isto é muito importante porque é algo muito concreto. É algo muito concreto e desafiador. E é por isso que então a Quaresma, sendo este tempo de conversão, é este caminho de volta para o Pai, como o Papa Francisco disse na sua homilia na quarta-feira de cinzas. A Quaresma é um tempo de retornar para o Pai. Retornar para o Pai significa que a direção da nossa vida, ela seja em direção ao Pai. Agora, para que eu volto ao Pai? Para que eu me direciono ao Pai? Não é simplesmente para pedir coisas. Eu não me dirijo ao Pai apenas para rezar para que Ele me dê coisas, para que Ele me solucione os problemas, para que Ele dê aquilo que eu preciso. Nós dizíamos na semana passada, quando o Evangelho falava da oração, de pedir com insistência, nós dizíamos, Deus não é um tapa-buraco que vem para solucionar os nossos problemas. Não. Mas Deus, Ele é aquele que pede que nos dirijamos a Ele
para que a nossa vida seja mais parecida com a vida de Jesus, para que os nossos sentimentos sejam mais parecidos com os sentimentos do Pai, para que o nosso comportamento, para que a nossa forma de tratar as pessoas seja mais parecida com a forma com que o Pai trata os seus filhos. E se nós queremos entender e saber como é que o Pai trata os seus filhos, nós olhamos para o Evangelho. E no Evangelho de hoje, Jesus vai justamente nos ensinar como o Pai é. O Pai é misericordioso. Então, Jesus hoje vai nos ensinar, quando nós nos voltamos para o Pai, quando nós queremos aprender a viver como o Pai, como nós queremos ter um coração parecido com o coração do Pai, Jesus vem dizer como é que é. Ele diz, sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. É assim que Jesus abre o Evangelho de hoje. A palavra misericórdia, o que significa? Misere, miséria, fraqueza. Corde, coração. Então é colocar o coração na fraqueza do outro, na miséria do outro, na fragilidade do outro. O problema, meus irmãos, é que nós gostamos muitas vezes de colocar o dedo na fragilidade do outro, de apontar o dedo para a fragilidade do outro. Nós gostamos muitas vezes de botar os olhos na fragilidade do outro. Nós gostamos de botar a língua na fragilidade do outro. E fazer fofoca da fragilidade do outro. E olhar a fragilidade do outro e apontar o dedo para condenar. E Jesus vem dizer exatamente o oposto. Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, ele nos diz, sede misericordiosos. Ou seja, botem o coração de vocês na fragilidade do outro. Bote o coração, misericórdia. Coloque o coração de vocês na fragilidade, na dor do irmão. Porque colocando o coração na fraqueza do irmão, nós estaremos agindo como o Pai. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Então, voltar-se para o Pai é imitar as atitudes do Pai. É imitar as atitudes do Pai. Sede misericordiosos. Este texto aparece tanto em Lucas, como nós lemos hoje, quanto em Mateus. A diferença é que Lucas situa este sermão de Jesus numa planície. Mateus, como quer apresentar Jesus como o novo Moisés, coloca este sermão na montanha. Mas não importa para nós se é na montanha ou se é na planície. Para nós o que importa é que este sermão de Jesus vai justamente falar que o cristão precisa ter um comportamento diferente. Um comportamento novo, um comportamento, uma justiça que supera a justiça dos escribas e dos fariseus. Esse texto ele segue as bem-aventuranças. Em Mateus são 8 bem-aventuranças, em Lucas são apenas 4, mas se nós pegarmos em Mateus, uma das bem-aventuranças diz, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E Mateus, ele usa uma expressão diferente neste mesmo trecho, em que Lucas coloca sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Mateus usa diferente. Mateus diz, sede perfeitos, como o Pai do céu é perfeito. Veja,
na composição do discurso de Jesus, os dois evangelistas montam o discurso de Jesus de uma forma diferente, um pouco. Mateus coloca este tema da misericórdia, esta exortação a ser misericordioso, ele coloca nas bem-aventuranças. Ele coloca a misericórdia como uma bem-aventurança. E aí, ao final das bem-aventuranças e ao final daquele ensinamento sobre amar os inimigos, Mateus diz: sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Então, meus irmãos, olhando o Evangelho de Mateus, a gente compreende que ser perfeito é justamente amar os inimigos. Porque esse texto daí em Mateus vem logo após o convite de Jesus para superar a justiça dos antigos, dos escribas e fariseus, e não apenas amar os amigos, mas amar também os inimigos. Em Lucas, ele não coloca a misericórdia como uma bem-aventurança, mas ele coloca a misericórdia diretamente como uma forma de nós nos assemelharmos ao Pai, de nos assemelharmos a Deus. Isso nos leva a compreender, minha gente, que para ser perfeito é preciso ser misericordioso. Então, como ser perfeito como o Pai? Sendo misericordiosos, praticando a misericórdia. E como ser misericordioso? O Evangelho de hoje, Jesus esclarece: não julgueis, não condeneis, perdoai, dai. Veja, são dois verbos na negativa e dois verbos na afirmativa. Dois verbos negativos, dois verbos positivos. Não julgueis, não condeneis, perdoai e dai. Meus irmãos, somente quem não julga e não condena é capaz de perdoar e é capaz de dar. E para perdoar e para dar, é preciso ter o coração rasgado, como o profeta Joel dizia na quarta-feira de cinzas. É preciso rasgar o coração. Quando nós rasgamos o coração, ou seja, eu estou rasgando o meu ser, eu estou rompendo com aquele jeito que eu estou acostumado a viver, eu estou rasgando a minha pessoa. Eu não quero ser simplesmente os meus pensamentos, eu quero ser como os pensamentos de Deus. Eu rasgo meu coração para que uma outra vontade ocupe o meu coração, uma outra realidade entre no meu coração, e esta realidade, esta vontade é a vontade do Pai. Sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Veja, Jesus nos dá um alto nível. Um alto nível. Jesus não pede nós pouca coisa, ele pede algo complicado. Sede misericordiosos como o Pai. Ele não pede sede misericordiosos como os sacerdotes, como alguém que você conheça. Não. Ele não dá nenhum exemplo humano. Ele dá uma comparação com alguém do mais alto grau, do mais alto patamar, que é o próprio Deus. E ele pede que nós sejamos misericordiosos como Deus é misericordioso. Isso pode nos assustar, principalmente na versão de Mateus, em que ele fala: sede perfeitos como o Pai é perfeito. O Papa Francisco, no Ano Santo da Misericórdia, quando fazia uma catequese sobre este texto, ele dizia: querer ser perfeito como o Pai
parece muito duro, muito difícil, talvez até inacessível. Mas Lucas traduz esta perfeição que Mateus coloca, Lucas traduz com essas palavras mais simples e mais talvez acessíveis a nós. Porque como ser perfeito? Lucas então dá a receita: sede misericordiosos. Não julgueis, não condeneis. Perdoai. Dai. Esta é uma tarefa um tanto quanto difícil para nós, meus irmãos, porque é muito fácil falar de misericórdia. A gente pode vir, eu posso vir aqui e falar de misericórdia. Agora, acabando aqui o programa, eu preciso rezar e me policiar e cuidar para que esta misericórdia não fique apenas na minha boca, mas que esta misericórdia, que este perdão, que este não julgamento também se converta nas minhas atitudes. Também se converta nas minhas atitudes. Para que eu apenas não fale de misericórdia, mas para que quando eu lidar com os meus irmãos, e sobretudo com aqueles que eventualmente me irritem, com aqueles que eventualmente façam algo que me desagrade, que para com eles também eu possa agir com misericórdia, para que eu não os julgue, para que eu não os condene, para que eu não aponte o dedo para eles, mas para que eu coloque o meu coração naquela situação. E colocar o coração não para mim, não naquilo que o coração tem de pior, mas para que eu coloque o coração para sentir, para que aquela realidade entre no meu coração e eu possa sentir como aquela pessoa. E colocar e amar e colocar o coração na dimensão do amor e não na dimensão da cólera. Que eu possa amar aquela pessoa apesar de sua fragilidade. Porque, meus irmãos, quando nós condenamos o irmão que erra, nós quebramos a aliança de Deus. Nós quebramos a aliança. Porque daí eu me coloco no lugar de Deus como sendo um deusinho que se acha no direito de julgar, que se acha no direito de medir. Não. A primeira leitura de hoje, tirada do livro de Daniel, é uma das mais belas e mais famosas orações de toda a Sagrada Escritura, o capítulo 9 de Daniel, em que, quando o povo está no exílio, Daniel, ele se recorda daquela oração do povo que esteve no exílio. E já depois ele diz a Deus: olha, Senhor, o meu povo errou. O meu povo te ofendeu. O meu povo fez o mal. O meu povo pecou contra ti. Ele diz: ah, meu Deus, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e o amor para os que te amam e observam os teus mandamentos. Nós pecamos, nós cometemos iniquidades, nós agimos impiamente e rebelamo-nos, afastando-nos dos teus mandamentos e normas. A ti, Senhor, a justiça, e a nós a vergonha no rosto, como acontece hoje para os homens de Judá, para os habitantes de Jerusalém, para todo Israel. Sim, Senhor, a nós a vergonha no rosto, a ti a compaixão e o perdão, porque nos rebelamos contra ele e não escutamos a voz do nosso Deus, para andarmos segundo as vossas leis. Minha gente, nós só vamos conseguir ser misericordiosos, colocar o nosso coração na miséria, na fraqueza, no erro do outro,
e não os nossos dedos, e não os nossos olhos, e não a nossa língua. Somente vamos conseguir colocar o coração na miséria do outro quando nós tivermos um coração penitente como o de Daniel e reconhecer os nossos pecados. E reconhecer que nós somos frágeis. E reconhecer que eu sou o primeiro perdoado. Que eu sou o primeiro que necessito do perdão. É por isso que Jesus não ficava muito perdendo tempo com os fariseus. Ele argumentava, mas ele não ficava lá insistindo. Porque ele sabia que os fariseus se consideravam melhores do que os outros porque eles praticavam a lei. Porque eles cumpriam a lei ao pé da letra. Mas Jesus dizia, eles não entenderam e não cumprem o espírito da lei. Eles acham que cumprir uma frase é você estar agradando a Deus. Quando não é isso, a lei está a serviço da vida humana. Então, nós só vamos conseguir ser misericordiosos se nós nos enxergamos como perdoados por Deus, como alcançados pela misericórdia de Deus. Senão, porque nós corremos o risco de achar que somos melhores, porque cumprimos uma lei, porque cumprimos uma rubrica, porque cumprimos um mandamento, porque sou católico, porque sou devoto, porque sou piedoso, porque rezo o terço todos os dias e o outro não. Porque comungo mais do que aquele, do que aquela. Veja, nós mercantilizamos a nossa fé. Nós materializamos a nossa relação com Deus. Deus não é dono de mercado. Deus, Ele é amor e é compaixão. Como São João diz na sua carta, Deus é amor. Então somente quem se reconhece alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus é que pode perdoar. É como aquele episódio em que havia um fariseu e havia um publicano no templo. E Jesus observava o modo dos dois rezarem. Um dizia, Senhor, eu te louvo porque eu não sou como este publicano. Porque eu não sou como este cobrador de impostos. Porque eu não sou como este pecador. Eu te louvo, Senhor, porque eu não sou como este pecador. Enquanto o pecador se curvava e dizia, piedade de mim, Senhor, porque sou pecador. São as duas formas de mentalidade, as duas formas de se colocar diante do Senhor. Como é que eu me coloco diante do Senhor? Como alguém que agradeço a Deus por eu viver uma vida de santidade? Ou eu me coloco na presença do Senhor pedindo perdão pelas vezes em que eu não consegui ser santo como deveria? Pelas vezes em que não consegui perdoar como o Pai me perdoa. No Pai Nosso nós rezamos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí eu vou concluindo, meus irmãos, com a frase de Jesus, à medida com que medirdes, vós também sereis medidos. À medida com que medirdes, vós também sereis medidos. E esta medida vai ser calcada, sacudida, transbordante. Como é que eu meço? Que medida o Senhor há de me medir? O Senhor há de me medir com revanche?
com ódio, com castigo, com punição? Ou o Senhor vai me medir com caridade, com mansidão, com perdão, com misericórdia? O que eu tenho medido? Que trena, que fita métrica eu tenho medido os irmãos? Com a medida do julgamento, da condenação, da comparação? Ou eu tenho usado a fita métrica da misericórdia, do perdão, da doação? Como eu tenho medido? Meus irmãos, usemos esse tempo da quaresma. O diálogo, não é? Que gerou tanta polêmica, a campanha da fraternidade, por conta do diálogo. A capacidade de dialogar. A capacidade de dialogar. Dialogar com o diferente. Eu não preciso concordar e nem devo concordar com tudo. Mas eu preciso e devo dialogar. Como juntos podemos ser melhores? Como juntos podemos ser perfeitos como o Pai é perfeito? Como juntos podemos caminhar para sermos mais parecidos com o Pai? Meus irmãos, usemos esse tempo de quaresma não para promover intrigas, não para promover divisão, porque sabemos que a divisão vem do diabo. Usemos este tempo quaresmal para promover a reconciliação. A reconciliação, primeiramente, de nós com Deus, mas a reconciliação nossa com os irmãos. A reconciliação entre os irmãos. A reconciliação da comunidade. E assim nós poderemos chegar à Páscoa do Senhor transbordando, com o coração transbordante desta medida que é a vida nova, desta medida que é o amor, desta medida que é a solidariedade, desta medida que é a alegria de viver o Evangelho do Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos misericordiosos. Tem já muita gente que espalha divisão. Há muita gente. Nós pegamos os de fora da igreja. Já é suficiente as intrigas e divisões que eles espalham. Que nós sejamos promotores de paz e de reconciliação. Que nós possamos um dia receber e alcançar a bem-aventurança. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.